Neurobiologia da pressão em atletas de voleibol de base e o combate ao colapso perceptivo. Pesquisa elaborada para estudo pessoal Professor Roberto de Oliveira. Junho de 2026. Em um saque decisivos, a mente do atleta jovem pode ser sua maior aliada ou seu adversário mais implacável. O que a neurociência revela sobre o instante em que a pressão competitiva desencadeia o colapso perceptivo, comprometendo a tomada de decisão em frações de segundo. Esta pesquisa foi desenvolvida a partir de uma extensa revisão teórica e análise crítica, investigando os mecanismos neurobiológicos que explicam por que atletas de base sucumbem ou transcendem sob pressão. Compreender a interação entre o eixo hipotálamo-hipófise adrenal, HPA, a variabilidade da frequência cardíaca e as redes neurais atencionais oferece às organizações esportivas um diferencial estratégico, a capacidade de prevenir o colapso perceptivo por meio de protocolos neurocientíficos aplicados. Para gestores de clubes, coordenadores de categorias de base e profissionais de recursos humanos no esporte, investir na preparação neurocognitiva dos atletas não é mais um diferencial, mas uma exigência de alta performance. A implementação de treinamentos baseados em biofeedback, mindfulness e plasticidade neural converte a pressão em combustível para a excelência. Convidamos dirigentes e formadores a conhecerem como a neurociência aplicada pode ser integrada às rotinas de treinamento, elevando o patamar técnico e emocional de suas equipes. Resumo: o voleibol de base constitui um ambiente de alta demanda cognitiva e emocional, onde jovens atletas são frequentemente submetidos a níveis elevados de pressão competitiva. Tal pressão, quando não gerida adequadamente, pode desencadear um fenômeno denominado colapso perceptivo, caracterizado por estreitamento atencional, comprometimento da tomada de decisão e queda abrupta do desempenho técnico. Este artigo tem por objetivo analisar, com base na literatura neurocientífica e da psicologia do esporte, os mecanismos subjacentes ao colapso perceptivo induzido pela pressão em atletas de voleibol das categorias de base, bem como apresentar estratégias neurobiologicamente orientadas para sua prevenção e reversão. A metodologia adotada consiste em uma revisão teórica integrativa, que sintetiza evidências provenientes de estudos neuroendocrinos, psicofisiológicos e de neuroimagem funcional, além de pesquisas de campo com atletas juvenis. Os principais achados indicam que o estresse competitivo ativa o eixo hipotálamo-hipófise adrenal, elevando os níveis de cortisol e da alfa-amilase salivar, os quais correlacionam-se negativamente com a autoconfiança e com a precisão da antecipação tática. Em paralelo, a teoria do estreitamento perceptivo de Easterbrook, integrada à lei de Yerkes-Dodson, explica a perda seletiva de informações ambientais relevantes quando a ativação autonômica ultrapassa um limiar crítico. Conclui-se que intervenções baseadas em neurofeedback, treinamento de variabilidade da frequência cardíaca, mindfulness e exposição gradual a situações de pressão simulada podem fortalecer a resiliência neurocognitiva dos jovens atletas, convertendo a pressão em fator facilitador do desempenho. Recomenda-se a implementação de programas longitudinais de monitoramento psicofisiológico nas categorias de base, associados a estratégias personalizadas de regulação emocional. Palavras-chave: voleibol de base, pressão competitiva, colapso perceptivo, neurobiologia do estresse, desempenho esportivo. Introdução. O voleibol contemporâneo consolidou-se como uma das modalidades esportivas coletivas de maior apelo técnico e tático, exigindo de seus praticantes não apenas excelência física, mas também apuradas habilidades perceptivo-cognitivas. Dentre essas habilidades, a capacidade de antecipar os movimentos adversários, tomar decisões em frações de segundo e manter a atenção sob condições de elevada incerteza mostra-se determinante para o sucesso competitivo. Pizzera et al., 2012, Afonso et al., 2019. Contudo, em atletas das categorias de base,
que vivenciam o processo de transição da iniciação esportiva para o alto rendimento, a exposição a situações de alta pressão pode desencadear um fenômeno conhecido como colapso perceptivo, uma deterioração abrupta e generalizada do processamento de informações sensoriais e da tomada de decisão, frequentemente acompanhada por manifestações autonômicas como taquicardia, sudorese excessiva e sensação subjetiva de descontrole. Castro et al. 2017. Estudos realizados com atletas escolares e juvenis de voleibol revelam que a maioria apresenta níveis de ansiedade situados entre médios e médio-altos, com 71,9% da amostra classificada como ansiedade média e 15,6% como ansiedade média alta. Aplevit et al. 2009. Tais índices tornam-se ainda mais preocupantes quando se verifica a associação entre ansiedade cognitiva pré-competitiva e desempenho técnico. Pesquisas indicam que a ansiedade cognitiva influencia negativamente os pontos PRO, P igual a 0,02, e os erros diretos, P igual a 0,04, explicando até 9% e 5% das variações, respectivamente. Richter et al. 2023. Esses dados sugerem que, nas categorias de base, as manifestações da ansiedade não são meramente episódicas, mas podem comprometer de maneira significativa o desenvolvimento e a consolidação de habilidades fundamentais. Nesse contexto, a neurobiologia do estresse emerge como um referencial teórico indispensável para compreender o colapso perceptivo. A ativação do eixo hipotálamo-hipófise adrenal, HPA, em situações de competição eleva os níveis de cortisol e outros biomarcadores de estresse agudo, como a alfa-amilase salivar e as proteínas de choque térmico, HSP70, os quais têm sido relacionados a piores desfechos competitivos, especialmente em equipes perdedoras. Rossi et al. 2024, Contro et al. 2016. Simultaneamente, a teoria da utilização de sinais, Q-Utilization, proposta por Easterbrook, 1959, postula que altos níveis de ativação emocional reduzem o espectro de pistas ambientais processadas, comprometendo a eficiência perceptiva e a flexibilidade decisória. Integrando esses aportes, este artigo tem por objetivo geral analisar os mecanismos neurobiológicos do colapso perceptivo induzido pela pressão em atletas de voleibol de base, bem como propor estratégias neurocientíficas de intervenção. Especificamente, busca-se a descrever as bases neuroendocrinas do estresse competitivo nessa população, b. Identificar os correlatos psicofisiológicos do estreitamento atencional sob pressão, e c. Discutir evidências sobre intervenções baseadas em neurofeedback, treinamento de variabilidade da frequência cardíaca, VFC, e mindfulness para prevenção e manejo do colapso perceptivo. Desenvolvimento. 2,1 Fundamentos neurobiológicos da pressão competitiva. A exposição a situações de competição de alto risco ativa, no organismo do atleta, uma complexa cascata neuroendocrina coordenada pelo sistema nervoso central e periférico. O principal eixo envolvido nessa resposta é o hipotálamo-hipófise adrenal, HPA, o qual, após a percepção de uma ameaça à performance, promove a liberação do hormônio liberador de corticotropina, CRH, pelo hipotálamo, estimulando a hipófise anterior a secretar o hormônio adrenocorticotrófico, ACTH, que, por sua vez, atua sobre o córtex da suprarrenal para liberar cortisol. Sigos et al. 2020. McEwen, 2017. O cortisol, conhecido como o principal hormônio do estresse, prepara o corpo para a resposta de luta ou fuga, mobilizando glicose e modulando a atividade inflamatória. No entanto, quando ativado cronicamente ou em níveis excessivamente elevados, produz efeitos deletérios sobre a cognição, particularmente sobre a memória de trabalho e a flexibilidade atencional. Lupien et al. 2018. Estudos com atletas juvenis de voleibol têm demonstrado que os níveis de cortisol salivar pré-competição correlacionam-se negativamente com a autoconfiança e positivamente com a ansiedade somática, sendo que equipes derrotadas apresentam variações menos favoráveis desse hormônio antes e após a partida. Rossi et al. 2024. Em uma amostra de 20 jogadoras com idade média de 13 anos,
Contro e colaboradores, 2016, identificaram uma correlação negativa significativa entre os níveis de cortisol pré-jogo e a ansiedade de performance, PILT, 0,042, além de uma correlação negativa entre a proximidade social, social closeness, e os níveis de cortisol e progesterona, PILT, 0,010 e PILT, 0,012, respectivamente. Esses achados indicam que a coesão grupal e o apoio social atuam como amortecedores psicobiológicos da reação ao estresse, reduzindo a carga alostática, termo que designa o desgaste fisiológico acumulado decorrente da exposição repetida ou crônica a desafios ambientais, McEwen, 2017, Boff et al., 2021. Além do eixo HPA, o sistema nervoso simpático, SNS, desempenha papel fundamental na mediação das respostas agudas ao estresse competitivo. A ativação simpática leva ao aumento da frequência cardíaca, da pressão arterial e da sudorese, além de estimular as glândulas salivares a secretarem alfa-amilase, uma enzima que tem sido proposta como marcador mais sensível de estresse agudo do que o cortisol, Natter e Holleder, 2009, Ali e Natter, 2020. Em um estudo envolvendo 26 adolescentes atletas de voleibol, Rossi et al., 2024, observaram que a equipe vencedora apresentou diminuição significativa da concentração de alfa-amilase entre o pré e o pós-jogo, de 166,01 para 291,59 u/ml, P igual a 0,01, enquanto os níveis se mantiveram elevados no grupo perdedor. Esse padrão sugere que uma regulação eficaz da resposta simpática está associada a melhores resultados competitivos. 2,2 Colapso perceptivo, mecanismos neurocognitivos e teorias clássicas. O colapso perceptivo pode ser entendido como uma falha transitória na capacidade de processar e integrar informações sensoriais relevantes para a execução de uma habilidade esportiva, frequentemente desencadeada por níveis supra-ótimos de ativação emocional. Para explicar esse fenômeno, a psicologia do esporte recorre a dois modelos complementares: a lei de Yerkes-Dodson e a teoria da utilização de sinais de Easterbrook. A lei de Yerkes-Dodson, proposta inicialmente em 1908, postula uma relação curvilínea em forma de U invertido entre o nível de ativação, arousal, e o desempenho, Yerkes e Dodson, 1908. De acordo com esse princípio, o desempenho é máximo quando a ativação atinge um ponto intermediário, o chamado ponto ótimo, sendo prejudicado tanto por níveis muito baixos quanto por níveis muito elevados de ativação. Em contextos esportivos, a ativação ótima permite que o atleta mantenha foco nas pistas mais relevantes, enquanto o excesso de ativação, característico de estados de ansiedade elevada, leva a quedas acentuadas na qualidade da execução motora e na precisão decisória. Hard, 1996, Woodman e Hard, 2001. Estudos com atletas de voleibol feminino de base mostraram que o componente cognitivo da ansiedade alcançou média de 31 pontos, considerado alto, enquanto o componente somático apresentou média de 21,3 pontos, médio, e a autoconfiança situou-se em 21,1 pontos, também em nível médio. Richter et al., 2023. Esse padrão, caracterizado por ansiedade cognitiva elevada e autoconfiança apenas mediana, constitui um terreno fértil para o desenvolvimento do colapso perceptivo. Complementarmente, a teoria da utilização de sinais de Easterbrook, 1959, oferece uma explicação atencional para o fenômeno. Segundo essa teoria, a elevação da ativação emocional reduz o número de pistas ambientais que o indivíduo consegue monitorar, concentrando sua atenção nas pistas mais salientes ou centrais para a tarefa. Em níveis moderados de ativação, esse estreitamento pode ser benéfico, pois elimina distratores irrelevantes. Contudo, quando a ativação ultrapassa determinado limiar, o estreitamento torna-se excessivo, e pistas periféricas, mas potencialmente cruciais para a tomada de decisão, são excluídas do campo atencional. Easterbrook, 1959, Rencock e Worm, 1989. Em um estudo clássico com atletas de voleibol, Pizzera et al.,
2012, verificaram que, sob condições de estresse competitivo, houve diminuição significativa da acurácia perceptiva, corroborando a noção de estreitamento atencional. Esse efeito é particularmente pronunciado em tarefas que demandam a integração de múltiplas fontes de informação, como antecipar a direção do ataque adversário enquanto se monitora o posicionamento dos companheiros e o espaço de quadra. 2,3 Correlatos psicofisiológicos do colapso perceptivo em atletas de base. A integração entre medidas neuroendocrinas e comportamentais tem permitido identificar padrões específicos associados ao colapso perceptivo em jovens atletas de voleibol. Trapé et al., 2011, ao investigarem o estresse em adolescentes praticantes da modalidade, constataram que situações como entrar em jogo machucado, 89,52%, conflitos com companheiros, 86,29%, e preparação técnica tática inadequada, 83,06%, geravam os maiores níveis de estresse psíquico negativo. Esses estressores, quando recorrentes, promovem a alocação de recursos atencionais para ruminantes e autoavaliações negativas, reduzindo a eficiência do processamento perceptivo. Oliveira et al., 2018. A variabilidade da frequência cardíaca, VFC, tem emergido como um biomarcador particularmente útil para monitorar o equilíbrio entre os sistemas simpático e parasimpático em situações de pressão. Thayer et al., 2009. Valores elevados de VFC indicam maior flexibilidade autonômica e, consequentemente, maior capacidade de regulação emocional sob estresse. Em uma pesquisa com atletas de voleibol universitário, Silva e colaboradores, 2023, demonstraram que aqueles com maior VFC de repouso apresentavam melhor desempenho em tarefas de antecipação tática, sugerindo que a resiliência autonômica protege contra o colapso perceptivo. A aplicação de protocolos de biofeedback de VFC tem mostrado resultados promissores na redução da ansiedade e melhora da performance esportiva, conforme evidenciado em estudos com jogadores de beisebol universitário, Lin et al., 2025, e em protocolos em desenvolvimento para voleibol, clinicaltrials.gov, 2025. 2,4 Intervenções neurocientíficas para prevenção do colapso perceptivo. Diante das evidências de que o colapso perceptivo decorre de uma desregulação na interação entre sistemas neuroendocrinos, autonômicos e atencionais, diversas estratégias intervencionistas têm sido propostas e testadas no contexto do esporte de base. Um dos enfoques mais promissores é o treinamento de neurofeedback, no qual o atleta aprende a autorregular a atividade elétrica cerebral por meio de feedback visual ou auditivo em tempo real. Revisões sistemáticas recentes indicam que o neurofeedback pode aprimorar tanto a performance esportiva quanto as funções cognitivas e a regulação emocional, com evidências específicas para modalidades coletivas como o voleibol. Chiang et al., 2024, Mirifar et al., 2017. Em particular, o treinamento de downregulation do ritmo θ na região frontal média mostrou-se capaz de melhorar a antecipação do levantamento, setting, em atletas de voleibol, um achado que aponta para o potencial do neurofeedback em refinar habilidades perceptivo-cognitivas críticas. Kanatnig et al., 2025. Outra intervenção sólida é o treinamento de mindfulness, que visa desenvolver a capacidade do atleta de sustentar a atenção no momento presente sem julgamento. Estudos realizados com jovens jogadores de voleibol semiprofissionais, idade média de 17,38 anos, revelaram que um programa de mindfulness melhorou significativamente as experiências de fluxo, flow, o desempenho do ataque com a mão não dominante e a robustez mental, mental toughness, dos participantes. Zadeh et al., 2025, Ahmad et al., 2025. Em comparação com o treinamento psicológico tradicional, o mindfulness demonstrou benefícios adicionais sobre a regulação emocional e a autoconfiança em atletas da categoria sub-16, Garcia Naveira e Garcia Mas, 2021.
Além disso, o biofeedback de variabilidade da frequência cardíaca, que permite ao atleta visualizar e controlar seu padrão autonômico, apresentou efeitos positivos na redução da ansiedade competitiva e na melhora da atenção sustentada em atletas femininas, incluindo praticantes de voleibol. Silva, 2025, clinicaltrials.gov, 2025. 2,5 Treinamento perceptivo cognitivo e exposição à pressão simulada. Além das intervenções de regulação fisiológica, o treinamento perceptivo cognitivo específico para o voleibol tem se mostrado eficaz no desenvolvimento de habilidades antecipatórias e decisórias que conferem proteção contra o colapso sob pressão. Um estudo longitudinal com 202 jogadoras de voleibol, abrangendo faixas etárias dos 7 aos 26 anos, constatou que as atletas das categorias sub-17 e adultas apresentavam superioridade tanto na precisão quanto nos tempos de resposta em tarefas de antecipação, tomada de decisão e recordação de padrões, quando comparadas às mais jovens. Pizzera et al., 2021. Esse achado evidencia o papel da experiência e do treinamento deliberado na construção da expertise perceptivo-cognitiva, mas também sugere que, nas categorias de base, as capacidades de antecipação ainda estão em desenvolvimento, tornando os atletas mais vulneráveis ao efeito desorganizador da pressão. Nesse sentido, a exposição sistemática a situações de pressão simulada em contextos de treinamento pode inocular os jovens atletas contra os efeitos deletérios da ansiedade competitiva. Estratégias como a imposição de consequências para erros, a redução artificial do tempo de reação por meio de estroboscopia ou de dispositivos de percepção-ação, Perception Action Devices, têm demonstrado resultados positivos na aceleração do aprendizado perceptual e na manutenção do desempenho sob estresse. Schilap Lienhard e Rosner, 2019, de La Torre et al., 2024. Adicionalmente, o treinamento cognitivo genérico fora da quadra, baseado em plataformas como o NeuroTracker, apresentou efeitos de transferência moderados para tarefas específicas do voleibol, especialmente no que diz respeito à velocidade de processamento de múltiplos objetos. Faubert, 2013, Romeas et al., 2016. A integração desses métodos ao treinamento regular das categorias de base constitui, portanto, uma abordagem ecologicamente válida e neurobiologicamente fundamentada para fortalecer a resiliência perceptivo-cognitiva. 2,6 Plasticidade neural e epigenética, fundamentos para intervenções de longo prazo. Uma perspectiva mais ampla sobre o combate ao colapso perceptivo considera a plasticidade neural e os mecanismos epigenéticos que subjazem à adaptação do cérebro jovem ao treinamento intensivo. O cérebro adolescente apresenta elevada neuroplasticidade, o que significa que os circuitos neurais envolvidos na atenção, na memória de trabalho e no controle inibitório podem ser modelados por meio de experiências repetidas e estruturadas. Steinberg, 2014, Dozenbach et al., 2010. Estudos com modelos animais e humanos têm demonstrado que o exercício físico regular eleva os níveis do fator neurotrófico derivado do cérebro, BDNF, uma proteína essencial para a sobrevivência neuronal, a diferenciação sináptica e a neurogênese hipocampal. Kotman e Berchtold, 2002, Vaman e Gomes Pinilla, 2005. Curiosamente, o BDNF também modula a resposta ao estresse e à ansiedade. Polimorfismos no gene BDNF, como o Val66-MET, têm sido associados a maior reatividade ao estresse e a piores desfechos em atletas sob pressão. Rossi et al., 2024, Contro et al., 2016. Assim, intervenções que promovam a liberação de BDNF, como o treinamento intervalado de alta intensidade e o próprio engajamento em tarefas cognitivamente desafiadoras, podem atuar como fatores protetores contra o colapso perceptivo. Em suma, o combate ao colapso perceptivo em atletas de voleibol de base requer uma abordagem integrativa, que combine a monitoramento psicofisiológico contínuo, cortisol, VFC, alfa-amilase, para identificar atletas em risco,
B. Treinamento de regulação autonômica e emocional por meio de neurofeedback, biofeedback de VFC e mindfulness. C. Exposição progressiva à pressão simulada em ambientes controlados. E D. Estímulo deliberado da plasticidade neural por meio de treinamento perceptivo cognitivo e atividades que elevem os níveis de BDNF. A implementação sistemática dessas estratégias nas rotinas de treinamento das categorias de base poderá não apenas reduzir a incidência do colapso perceptivo, mas também promover o desenvolvimento de atletas mais resilientes, confiantes e aptos a performar em condições adversas. Conclusão: a neurobiologia da pressão em atletas de voleibol de base oferece um quadro explicativo robusto para o fenômeno do colapso perceptivo, o qual se caracteriza por estreitamento atencional, deterioração da tomada de decisão e queda acentuada do desempenho sob condições de elevada ativação emocional. As evidências aqui reunidas demonstram que a ativação excessiva do eixo HPA e do sistema nervoso simpático, associada a baixos níveis de variabilidade da frequência cardíaca e a padrões desadaptativos de regulação emocional, constituem os principais correlatos psicofisiológicos desse colapso. Em contrapartida, intervenções baseadas em neurofeedback, biofeedback de VFC, mindfulness e treinamento perceptivo cognitivo têm se mostrado eficazes na prevenção e reversão do quadro, ao promoverem maior resiliência autonômica, refinamento da atenção seletiva e fortalecimento de circuitos neurais envolvidos no controle inibitório. As aplicações práticas deste conhecimento são numerosas e relevantes para clubes, federações e profissionais do esporte de base. Primeiramente, a incorporação de protocolos de monitoramento psicofisiológico nas rotinas de treinamento pode identificar precocemente atletas com perfis de reatividade elevada ao estresse, permitindo intervenções personalizadas. Em segundo lugar, a oferta regular de sessões de treinamento mental baseadas nas técnicas mencionadas pode ser integrada ao preparo técnico-tático, sem que isso represente sobrecarga adicional aos jovens atletas. Terceiro, a formação continuada de treinadores e preparadores psicológicos nos fundamentos da neurociência aplicada ao esporte potencializa a eficácia das estratégias de manejo da pressão. Para pesquisas futuras, recomenda-se a realização de estudos longitudinais que acompanhem cortes de atletas de base ao longo de várias temporadas, avaliando o impacto de intervenções multicomponentes sobre desfechos como incidência de colapso perceptivo, índices de burnout e trajetória de desenvolvimento esportivo. Igualmente, investigações que combinem medidas neuroendocrinas, psicofisiológicas e de neuroimagem funcional, como EEG de alta densidade ou fMRI, podem esclarecer os circuitos neurais específicos envolvidos na vulnerabilidade e na resiliência ao colapso perceptivo. Por fim, estudos de implementação que examinem a viabilidade e a aceitabilidade dessas intervenções no contexto real dos clubes de formação são urgentes para que o conhecimento neurocientífico se traduza em práticas efetivas no dia a dia do voleibol de base. Acesse o site abaixo gratuitamente e verifique sobre textos plagiados. Referências bibliográficas. 1. Africano, J. A. O'Sullivan, M. A. Multidimensional Anxiety Theory, A Review of Theoretical and Empirical Contributions. International Journal of Sport Psychology, v. 25, número 3, p. 245 a 267, 1994. 2. Ahmad, S. et al. The Effect of Mindfulness Training on Flow and Spike Performance in Volleyball with Non-Dominant Hand. Journal of Physical Education, v. 36, p. E3620, 2025. 3. Ali, N. Nater, U. M. Salivary Alpha Amylase as a Biomarker of Stress in Behavioral Medicine. International Journal of Behavioral Medicine, v. 27, número 5, p. 594 a 604, 2020. 4. Aplevite, J. G. F. et al. Níveis de ansiedade em atletas escolares de voleibol de faixa etária de 15 a 17 anos. Revista CPAQV, v. 1, N. 1, 2009. 5. Boff, S. R. et al.
Avaliação dos níveis de estresse em atletas de voleibol feminino. Revista Brasileira de Prescrição e Fisiologia do Exercício, v. 15, número 96, p. 234 a 241, 2021. 6. Castro, H. O. et al. Análise das fixações visuais e tomada de decisão de atletas de voleibol. Revista Brasileira de Ciência e Movimento, v. 25, número 1, p. 53 a 60, 2017. 7. Clinical Trials, Governador. Enhancing Autonomic Regulation and Attention through Biofeedback in Female Athletes. NCT 07061834, 2025. 8. Contro, V. et al. Integrative Approach Between Gene Variantes, Neuroendocrine Factors and Anxiety Response, a Pilot Study. Iris CNR, 2016. 9. Kotman, C. W. Berchtold, N. C. Exercise, a Behavioral Intervention to Enhance Brain Health and Plasticity. Trends in Neurosciences, v. 25, número 6, p. 295 a 301, 2002. 10. De La Torre, P. et al. The Impact of Perception Action Training Devices on Quickness and Reaction Time in Female Volleyball Players. PMC, 2024. 11. Dozenbach, N. U. et al. Prediction of Individual Brain Maturity Using fMRI. Science, v. 329, número 5997, p. 1358 a 1361, 2010. 12. Easterbrook, J. A. The Effect of Emotion on Key Utilization and the Organization of Behavior. Psychological Review, v. 66, número 3, p. 183 a 201, 1959. 13. Faubert, J. Professional Athletes Have Extraordinary Multi-Object Tracking Skills. Journal of Vision, v. 13, número 9, p. 1 a 8, 2013. 14. Garcia Naveira, A. Garcia Mas, A. Comparação de luz efeitos de um programa breve de treinamento psicológico Y Mindfulness sobre o rendimento psicológico de jogadoras de voleibol sub-16. Quadernos de Psicologia del Deporte, v. 21, número 2, p. 45 a 58, 2021. 15. Rencock, P. A. Worm, J. S. A Dynamic Model of Stress and Sustained Attention. Human Factors, v. 31, número 5, p. 519 a 537, 1989. 16. Hard, L. A Test of Catastrophic Models of Anxiety and Performance. Journal of Sports Sciences, v. 14, número 1, p. 49 a 71, 1996. 17. Kanatnig, D. et al. Theta Paradox, Delayed Reduction of Frontal Midline Theta Following Down Regulation Neurofeedback Training. Biororze, 2025. 18. Lazarus, R. S. Folkman, S. Stress, Appraisal, and Coping. New York, Springer, 1984. 19. Lin, C. H. et al. The Impact of Heart Rate Variability Biofeedback on Anxiety Reduction and Batting Performance Enhancement in Taiwan University Baseball Players. PMC, 2025. 20. Lupien, S. J. et al. Effects of Stress Throughout the Lifespan on the Brain, Behavior and Cognition. Nature Reviews Neuroscience, v. 19, número 12, p. 729 a 743, 2018. 21. Martens, R. Vealey, R. S. Barton, D. Competitive Anxiety in Sport. Champaign, Human Kinetics, 1990. 22. McEwen, B. S. Stress, Adaptation, and Disease, Allostasis and Allostatic Load. Annals of the New York Academy of Sciences, v.
840, número 1, p. 33 a 44, 2017. 23. Mirifar, A. et al. Neurofeedback Training in Sports, A Systematic Review. Psychology of Sport and Exercise, v. 32, p. 124 a 135, 2017. 24. Natter, U. M. Holleder, N. Salivary alpha amylase as a non-invasive biomarker for the sympathetic nervous system. Psychoneuroendocrinology, v. 34, número 4, p. 486 a 496, 2009. 25. Oliveira, A. O. G. F. et al. Estresse psíquico em jovens atletas de voleibol, análise situacional de competição. FIEP Bulletin, v. 88, número 1, p. 2 a 8, 2018. 26. Pizzera, A. et al. Perception in Volleyball, The Effects of Competitive Stress. Journal of Sport and Exercise Psychology, v. 34, número 2, p. 231 a 245, 2012. 27. Pizzera, A. et al. The Development of Perceptual Cognitive Skills in Youth Volleyball Players. Journal of Sports Sciences, v. 39, número 17, p. 1998 a 2006, 2021. 28. Richter, G. H. et al. Relações entre ansiedade e estado pré-competitiva e performance esportiva em atletas do voleibol feminino de base. European Journal of Health Research, v. 7, número 2, p. 1 a 12, 2023. 29. Romeas, T. Faubert, J. The Effect of Perceptual Cognitive Training on Performance in Sport, A Systematic Review. Sports Medicine, v. 46, número 9, p. 1317 a 1336, 2016. 30. Rossi, C. et al. Hormonal and Psychological Influences on Performance Anxiety in Adolescent Female Volleyball Players, a Multi-Approach Study. PERJ, v. 12, p. 16789, 2024. 31. Santos, R. M. P. et al. Perfil psicológico de atletas de voleibol. Coleção Pesquisa em Educação Física, v. 13, número 1, p. 119 a 126, 2014. 32. Schilap Lienhard, O. Rosner, E. J. A New Approach to Training Perceptual Cognitive Skills in Volleyball. International Journal of Sports Science e Coaching, v. 14, número 3, p. 345 a 355, 2019. 33. Silva, J. D. A. Enhancing Autonomic Regulation and Attention through Biofeedback in Female Athletes. FAPESP, 2025. 34. Spielberger, C. D. Anxiety, Current Trends in Theory and Research. New York, Academic Press, 1972. 35. Steinberg, L. Age of Opportunity, Lessons from the New Science of Adolescence. Ogton Mifflin Harcourt, 2014. 36. Thayer, J. F. et al. Heart Rate Variability, Prefrontal Neural Function, and Cognitive Performance. Biological Psychology, v. 80, número 3, p. 275 a 284, 2009. 37. Trapé, A. A. et al. Estresse em jovens atletas de voleibol e suas relações com a percepção de suporte social. Revista Mackenzie de Educação Física e Esporte, v. 10, número 1, p. 45 a 53, 2011. 38. Psigos, C. et al. Hypothalamic Pituitary Adrenal Axis, Neuroendocrine Factors and Stress. Journal of Psychosomatic Research, v. 130, p. 109.927, 2020. 39. Vaman, S. Gomes Pinilla, F.
License to Run, Exercise Impacts Functional Plasticity of the Hippocampus. Journal of Applied Physiology, v. 98, número 3, p. 777 a 787, 2005. 40. Woodman, T. Hard, L. A Case Study of the Relationship Between Anxiety and Performance. Journal of Sports Sciences, v. 19, número 4, p. 273 a 282, 2001. 41. Chiang, M. Q et al. Neurofeedback Training Protocols in Sports, a Systematic Review of Recent Advances in Performance, Anxiety, and Emotional Regulation. PMC, 2024. 42. Yerkes, R. M. Dodson, J. D. The Relation of Strength of Stimulus to Rapidity of Habit Formation. Journal of Comparative Neurology and Psychology, v. 18, número 5, p. 459 a 482, 1908. 43. Zadeh, S. A et al. The Effect of Mindfulness-Based Sports Performance Enhancement Training on Flow Experiences, Mental Toughness, and Performance in Young Volleyball Athletes. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, v. 65, número 2, p. 210 a 220, 2025. Hashtag Estudando como sempre aprendendo como nunca. Atreva-se. Desafie-se. Aperfeiçoe-se.